Conversas Cristãs, onde nós conversamos sobre temas da atualidade sob um ponto de vista bíblico e cristão. Neste tempo de informação constante e concentração absoluta na pandemia mundial do Covid-19, é natural que nós falemos sobre isto. E nós queríamos hoje pensar um bocadinho a respeito do medo. Se há uma coisa que nós hoje vemos que é talvez universal de uma forma muito marcante, é o medo. As pessoas estão realmente assustadas. As poucas que estão na rua, nós encontramos uma parte já bastante significativa, usando máscaras, usando luvas, as pessoas têm medo de se aproximar. Quem tem andado em transportes públicos, quem está a trabalhar e precisa sair, já percebeu isto, as pessoas nos transportes ficam muito distantes umas das outras, olham com desconfiança para alguém que tenha qualquer tipo de sinal, por exemplo, um tossir um bocadinho ou um espirrar é logo motivo de grande pânico. De facto, o medo é uma coisa universal. No entretanto, biblicamente falando, nós não nascemos com medo. Nós não fomos criados com ele. O medo entra na realidade da humanidade a partir do pecado. Ou seja, o homem foi feito para andar com Deus. E nesta relação íntima com o Criador não havia motivos para medo, porque a confiança era absoluta e o descanso do homem era total. No entretanto, a partir do momento em que o homem optou por viver separado de Deus, imediatamente o medo entrou. É o que nós lemos, o homem assim que desobedeceu, percebeu que estava nu e isto significa que ele percebeu que estava vulnerável e imediatamente ele se escondeu, ou seja, este é o início do medo. É interessante que os medos, a grande, esmagadora maioria deles, são aprendidos. Nós não nascemos com eles. Basta nós percebermos que as crianças pequeninas, elas são muito ousadas, elas arriscam-se de uma forma que nós ficamos preocupados por elas, temos medo por eles. Mas eles vão descobrindo e vão aprendendo a criar os medos. Vão descobrindo que esta situação é perigosa, que aquela é provocador, que isto deve ser evitado. E isto acontece connosco ao longo da vida. Alguns desenvolvem mais do que outros. Os medos, assim como são aprendidos, eles podem ser alimentados. E algumas pessoas parece que alimentam os seus medos de forma constante. Ou eles podem ser resolvidos. Nós temos medo de muita coisa. É claro que temos medo da dor, temos medo daquilo que nos pode provocar algum dano, mas temos medo da rejeição. Aqui não estamos tanto falando daqueles medos mais simples, mas daqueles mais profundos. Temos medo de ser rejeitados, temos medo de não ser amados, temos medo que as pessoas não nos apreciem, temos medo da perda, desde a perda dos nossos entes queridos até a perda daquelas coisas que nós consideramos mais importantes. Temos medo da doença e neste momento a grande ênfase é o medo desta virose, mas as outras doenças nos provocam medo. Nós vemos um crescimento do medo das pessoas, por exemplo, em relação ao Alzheimer. Será que eu vou perder a minha memória? Vou deixar de poder conviver? Vou ficar assim, sem capacidade de lidar com as pessoas? Nós temos medo da dependência. Há pessoas que buscam a eutanásia porque não querem ficar dependentes de outros. Nós temos medo da falta de recursos. Nós temos medo que descubram algumas coisas a nosso respeito. O medo é o reconhecimento da incerteza e da insegurança. É o reconhecimento de que nós não estamos no controle. O medo desta situação agora, do Covid-19, tem a ver com a nossa noção clara de que nós não estamos controlando esta situação. Estamos a fazer um grande esforço a nível mundial, de uma forma impressionante, mas mesmo assim nós não estamos conseguindo dominar e esta falta de domínio, de controle, é que nos provoca o medo. Se amanhã nos disserem que temos este medicamento e ele cura os doentes, imediatamente nós vamos deixar de ter medo. Porquê? Vamos sentir que estamos no controle da situação, vamos sentir que de alguma maneira ela está dominada e que nós sabemos o que é que está a acontecer. Mas será que nós realmente controlamos? O que é que nós realmente controlamos? As pessoas estão a ficar fechadas em casa para tentar evitar a transmissão do Covid-19 e fazem bem. Mas elas não podem evitar ter um infarto, ter um AVC ou desenvolver um outro tipo de infecção respiratória ou outro tipo de infecção que, no entretanto, o seu organismo já tem e que ela não sabia que estava a desenvolver. Nós realmente controlamos o quê? Nós lidamos normalmente com o medo procurando criar recursos que nos tragam esta confiança que não tínhamos. Se temos medo de falta de recursos, então nós criamos uma apólice de seguros ou nós criamos uma conta poupança.
Se nós não sabemos o que é que está a acontecer, nós procuramos nos informar. E tudo isto serve para, de alguma maneira, nos dar alguma base e nos permitir algum tipo de segurança. Nós queremos sentir esta segurança para não ter medo. Só que, regra geral, aquilo que nós procuramos para nos dar segurança acaba por não dar. Um exemplo claro, no que diz respeito às doenças, as pessoas querem saber o que é que está a acontecer, então elas vão para a internet procurar informação, mas a informação da internet não traz realmente tudo aquilo que a pessoa queria, porque não lhe dá controle da situação. Então a pessoa antes estava nervosa porque não sabia o que isto era e depois de ler informações sobre a matéria ainda ficou pior. Ficou com mais medo porque esta segurança era aquilo que ela achava que ia ter e não conseguiu encontrar. A base verdadeira para nós nos sentirmos sem medo é a segurança máxima, e esta só pode ser encontrada naquele que pode dar a segurança absoluta, que é Deus. E se nós não vamos encontrar isto sem Ele, vamos continuar a gastar o nosso tempo procurando no lugar errado. A solução para o medo é nós resolvermos o nosso problema de fé, porque a raiz do nosso medo é o nosso pecado e a nossa falta de confiança em Deus. A raiz do medo é a nossa separação dele e por isso nós precisamos resolvê-lo com Ele. Nós ouvimos muitas vezes técnicos, especialistas, psicólogos, líderes religiosos a dizerem: você tem que enfrentar os seus medos, olhe nos olhos. Talvez isto possa funcionar para algumas coisas pequenas, aqueles medos mais simples que as pessoas podem ter, passar por uma experiência e ver, olha, afinal isto não é tão mau assim, consigo lidar com isto. Mas para os medos mais profundos, verdadeiramente isto não resolve. Será que enfrentar o medo é a melhor coisa? Há um episódio bíblico muito conhecido que talvez nos ajude a pensar um pouco nisto. O texto nos fala sobre um gigante. Este gigante afrontou as tropas de Israel e desafiou-os para um combate direto. Estamos a falar de Golias, o filisteu. E este homem era de grandes proporções, extremamente forte, e ele desafiou um soldado israelita a enfrentá-lo. E o que aconteceu foi que ele provocou muito medo. As pessoas olharam para ele e disseram: bem, se formos enfrentar este homem, vamos morrer de certeza absoluta. Ele é um gigante, ninguém consegue vencê-lo. E o que os soldados de Israel tentaram foi enfrentar o seu medo, ou seja, encará-lo, olhar de frente para Golias e dizer: não, nós vamos vencer. Mas todos os que fizeram isso recuaram. E a verdade é que tremeram dentro das suas armaduras. Até que apareceu um jovenzinho que, em vez de concentrar os seus olhos em Golias, em vez de olhar para ele e enfrentar o medo que ele provocava, olhou para Deus. E confiando em Deus, ele enfrentou o gigante. E na hora em que ele atravessou o campo para enfrentar e o gigante blasfemou e amaldiçoou, ele disse: olha, eu não venho contra ti na minha força, mas porque tu blasfemaste contra o meu Deus, eu venho em ti na força que ele me dá. E eu sei que eu vou ser vencedor porque eu estou com ele. E Davi derrotou Golias. Não porque fosse mais forte, não porque tivesse mais capacidade, porque ele não tinha realmente força humana para poder vencer aquele gigante. Mas ele colocou a sua confiança no lugar certo e por isso ele conseguiu vencer o seu medo. Como é que nós vamos resolver esta situação do medo? Nós vamos resolver entregando esta situação naquele que realmente pode controlá-la. Confiando naquele único que tem o controle e a soberania sobre todas as situações. Nós vencemos o medo à medida que nós nos aproximamos e crescemos na nossa comunhão com Deus. Quanto mais perto dele nós estamos, mais nós percebemos que ele é digno de confiança. Nele nós podemos confiar. E ele deu todas as provas, sendo a maior de todas aquela em que ele deu o seu Filho por nós. Se ele nos deu Jesus, que era o seu Filho, se ele veio viver entre nós e morrer para a nossa salvação, não há de ele nos dar aquilo mais que nós precisamos e nos ajudar a ultrapassar os nossos medos. A vitória sobre o medo não se dá tentando enfrentá-lo sozinho. Dá-se quando nós nos aproximamos de Deus e confiamos nele. Este é um tempo de crescer no conhecimento de Deus, na comunhão com Ele, na segurança que Ele nos dá. E ao fazer isto, descobrir que nós podemos descansar num Deus que não perdeu o controle, mas tem tudo nas suas mãos. Aproveite este tempo para meditar, para ler a palavra do Senhor, para orar, para se aproximar mais de Deus e descobrir que nele podemos confiar e vencer os nossos medos.